Nada é tão ruim que não possa piorar. Lucas Araújo batendo pênalti foi demais para meu coração. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que diante de 986 pessoas, nesta quarta-feira, às 19h15, na Fonte Nova, fez mais uma vez o seu torcedor de palhaço. Passamos mais uma vergonha diante do fraco Unirb. O Bahia conseguiu empatar e ainda o empate nós podemos dizer que caiu no colo do Bahia, porque até os 49 minutos do segundo tempo o Bahia estava perdendo de 1-0, o mesmo placar que o Bahia perdeu o primeiro jogo contra essa equipe o ano passado na sua estreia no Baianão 2021. O Bahia vai dar trabalho neste ano de 2022. Esse time de transição é muito fraco. Como é que o Bahia monta um time tão horrível para disputar um campeonato fraco como esse? Até então, o Bahia não mostrou nenhum futebol, nem no primeiro jogo contra o Bahia de Feira, onde foi totalmente dominado e encontrou 2 gols graças à entrada lá do Raí, que mudou um pouco o panorama do jogo. A gente esperava que o Bahia jogando contra a equipe mais modesta e com um time melhor armado, já que no primeiro jogo o Bahia jogou contra uma equipe mais forte e com jogadores improvisados, vários jogadores fora de sua posição, o Bahia apresentasse um futebol melhor, o Bahia fosse melhor em campo. Não foi isso que a gente viu. O Bahia jogou pior que o Unirb. Apesar do Bahia estar com a bola, o Bahia ter a posse de bola o tempo inteiro, não conseguia transformar isso em jogadas agudas para finalizações, jogadas com perigo de gol, jogadas que fizesse a equipe do Unirb ficar com medo de atacar o Bahia. Não foi isso que aconteceu, foi o contrário. O Bahia ficava com a posse de bola, mas era uma posse de bola estéril, não furava ninguém. Até que o Unirb, numa troca de passe muito inteligente, conseguiu furar o Bahia primeiro, 1-0, o mesmo placar do ano passado. E isso ia continuar até o final. Isso ia continuar até o final porque o Bahia não tem nenhum poder ofensivo, não tem um meio de campo de criação, os laterais são fraquíssimos. Esse Douglas Borel aí que todo mundo fica falando não apresentou nenhum futebol até então. Aliás, tem um tal de Gregory também que é muito fraco, um tal de Miqueias que é outro fraquíssimo. O lateral esquerdo, o Luiz Henrique, até tem boas intenções. O Luiz Henrique até tem boas intenções, mas a gente vê que não será páreo para o Matheus Bahia. Mesmo o Matheus Bahia, com todas as suas deficiências, não tem nenhuma capacidade de brigar por posições com o Matheus Bahia. Nós temos um fraco time disputando um fraco campeonato, onde de mais um ano a gente talvez nem consiga chegar na fase final, na semifinal ou até mesmo a final. O Bahia é fraco, esse time do Bahia é muito fraco e esse time de transição, para mim, é até então o pior que o Bahia já apresentou a sua torcida desde então. Não sei se a gente vai conseguir evoluir, porque mostra que tem jogadores que não sabem nem sequer fazer um passe de 3 metros. Os caras estavam errando com frequência uns passes de 3 metros. O Bahia tá ferrado com esse time de transição. Acho até que nem dá pra gente considerar um time de futebol, quanto mais um time de transição. O Bahia teve a estreia do Cirino e, pelo visto, está muito fora de forma. Entrou em campo também e não acrescentou nada. O Oscar Ruiz melhor um pouquinho do que o Cirino, mas nada também excepcional. O time é ruim. O Marcelo Rian foi o que se destacou. Teve, quando a bola sobrou para ele, ele conseguiu fazer alguns chutes, mas chutes muito fracos ou na direção do goleiro, não teve a capacidade de tirar a bola do goleiro nas chances que teve a gol. O fato é que o Bahia ia perder para o Unirb e ia ser merecido, porque até então quem teve as melhores chances do jogo foi a equipe do Unirb. Teve um lance no segundo tempo que o camisa 2, Carlinhos, se não me engano, de cara pro gol, ele furou, deu uma mostrada na bola e não conseguiu fazer o segundo gol da equipe visitante. Inclusive teve outras chances também com esse próprio Carlinhos, onde ele dá uma outra mustelada, chuta bem para fora do gol. Enfim, a equipe do Unirb teve chance de matar o jogo, mas não matou, e aí é aquela história, quem não faz, toma. E o Bahia conseguiu fazer um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Eu vou chegar lá nesse gol. Antes eu queria falar o seguinte, que o Lucas Araújo
que foi o personagem, o vilão desse jogo, foi o vilão herói desse jogo, foi o anti-herói desse jogo, jogou contra o Bahia de Feira como titular, foi muito mal, mais uma vez muito ruim. Nesse jogo, com o Bruno Lopes já na beira do gramado, ele foi reserva de um time ruim, um jogador que é reserva de um time ruim. O que é que a gente pode esperar desse jogador? O fato é que ele entrou no segundo tempo, e no segundo tempo, Rasta, ele inventou de ser o cobrador de bolas paradas do Bahia. Todas as faltas e escanteio, quem cobrava? O senhor Lucas Araújo. E cobrava com eficiência? Lógico que não, cobrava com padrão de qualidade Lucas Araújo. E o jogo foi seguindo, os jogadores fazendo menos do mesmo, não tinha uma profundidade, não tinha uma criação no meio do campo. Os laterais são fraquíssimos. O lateral direito então é horrível. E aí o jogo estava se caminhando para o final, a gente já tinha dado como certo a derrota, ia ser uma derrota merecida quando o tal do Raudinei resolveu finalmente aparecer no Bahia. E apareceu aos 49 minutos do segundo tempo. O juiz, que tinha dado 5 minutos de acréscimo, faltava apenas um minutinho para terminar o jogo. O Bahia encontra uma bola na lateral esquerda, dá um chutão para a área e o jogador da equipe da Unirb coloca o braço na bola. Ele até coloca o braço para trás, Rasta, mas ele viu que a bola ia passar e aí largou o braço. Foi pênalti, não tinha o que discutir. Até no momento eu achei que não seria pênalti porque o jogador estava com o braço para trás. Mas depois, no próximo replay, eu vi que ele largou o braço realmente na bola. Foi pênalti indiscutível. E aí quem vai para a bola bater o pênalti, Rasta? Quem é que vai para a bola bater o pênalti? A gente lembra que no jogo contra o Bahia de Feira, quem bateu o pênalti, inclusive mal batido também, e deu sorte, foi o senhor Marcelo Rian, que praticamente telegrafou o canto que ele ia chutar. O goleiro foi, mas não conseguiu interceptar a bola. Sorte do Marcelo Rian, sorte da gente que conseguimos fazer aquele gol importantíssimo, que também ele estava atrás no placar, empatou aquele jogo. Mas nesse jogo contra a equipe da Unirb, foi o último lance da partida, Rasta. O último lance da partida, isso é preocupante. Cadê o comando desse time? Cadê o comando dessa equipe? O Bruno Lopes jamais deveria ter permitido o senhor Lucas Araújo bater aquele pênalti. Eu, enquanto técnico de futebol, o meu cobrador de pênalti é o Marcelo Rian. Ele está em campo, o jogo está para terminar, o Bahia está atrás do placar, ele pega a bola, eu mando ele devolver a bola para o Marcelo Rian. E o Bahia tem que tomar cuidado com isso, não pode acontecer isso. Se o Bahia estivesse vencendo o jogo, ele quisesse se aparecer e fazer a cobrança e perder, o Bahia não ia perder o jogo, tá tudo ótimo, tá tudo certo, mas o Bahia precisando do resultado, o senhor fraco Lucas Araújo pega a bola, bota debaixo do braço para bater o pênalti, é um absurdo. Isso mostra que o Bahia está sem comando nenhum. O senhor Bruno Lopes deveria ter interceptado, deveria ter intervido, deveria ter obrigado ao Lucas Araújo devolver a bola para o Marcelo Rian e ele fazer a cobrança de pênalti, já que ele é o cobrador, pelo menos se apresentou como cobrador oficial, já que no primeiro jogo foi ele que bateu o pênalti e fez, por mais que tenha sido um pênalti telegrafado, ele fez. Mas não, dessa vez o senhor Lucas Araújo foi bater o pênalti. Ele que já havia batido umas faltas horríveis, umas cobranças de escanteio horríveis, ele foi bater o pênalti, Raíssa. Quando ele botou a bola na posição para bater, eu disse, vai perder. Ele vai perder. Larguei aquela lá ela e disse, ele vai perder. E foi exatamente o que aconteceu. Ele perdeu um pênalti horrível que ele bateu no meio do gol, fraco, horrível. O azar do goleiro Marcão foi que a bola voltou para o Lucas Araújo, que conseguiu pelo menos cabecear na direção do gol, e aí fez o gol. E aí veio a fase patética, a fase idiota, a fase de otário. Foi depois do gol. Depois do gol ele se achou no direito de discutir com o torcedor, os 986 guerreiros que foram Fonte Nova, incentivar esse fraco time, esse time que não merece nenhum incentivo, merece crítica o tempo inteiro. E a diretoria também, que é a principal culpada por ter nos apresentado esse lixo de equipe para disputar o Campeonato Baiano. Ele vai discutir com o torcedor, pedir para o torcedor incentivar, e se não quiser incentivar, que caia fora, que vá embora. Que direito o senhor Lucas Araújo tem
de falar isso para a torcida. A torcida está te aturando, Lucas Araújo. Você não era para estar vestindo a camisa do Bahia há muito tempo. Desde quando você colocou a mão na bola para marcar aquele pênalti bizarro no Campeonato Brasileiro, que você não era para estar mais vestindo a camisa do Bahia. Você só não está hoje fora do Bahia porque você não quis ir para o Remo jogar a Série C. E aí tá aqui no Bahia sendo um peso. E como o Evaristo de Macedo disse e já repetiu, e a gente vive repetindo isso, o jogador ruim não pode estar na equipe que ele vai entrar. E o infeliz continua aí, vestindo a camisa do Bahia, e a gente tem que intensificar as cobranças ao senhor Lucas Araújo. Acho que até já passou a fase de cobrança. Passou a fase de a gente esperar alguma coisa dele. A gente está na fase de solicitar, pedir, implorar a essa diretoria que despache o Lucas Araújo para alguma outra equipe. O Remo se livrou de um problema. O Remo se livrou de um problema gravíssimo e o problema hoje está nas mãos do Bahia e a gente é que sofre com isso. Primeiro, pelo fraco desempenho que ele apresenta em todos os jogos que ele entra. E agora, depois dessa palhaçada, desse papel de otário que ele fez, discutindo com o torcedor do Bahia, que é quem mais incentiva essa equipe, 986 pessoas ir numa quarta-feira, 7h15 da noite, assistir um Bahia e o NIRB, um time de transição fraco, lixo. Isso não é incentivo? Foram 986 pessoas, 986 pessoas é lotação para ver esse time fraco jogar contra um fraco NIRB e ainda sair atrás do placar e empatar um jogo por um acaso do destino. Pelos deuses do futebol não queria que a gente passasse essa vergonha e mesmo o fraco Lucas Araújo perdendo o pênalti, a bola ainda volta para ele fazer o gol e diminuir a vergonha que a gente passou assistindo aquele jogo de ontem. O que nos resta é esperar dias melhores, porque tá difícil. Tá muito difícil e eu espero que com o time principal a gente não passe tanta vergonha que a gente está passando com esse time de transição. O time principal, inclusive, não vai estrear sábado na Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste que inicia nesse sábado, mas o Bahia, que tinha jogo marcado contra a equipe do Sampaio Corrêa, não vai ter mais esse jogo. O jogo foi adiado pela CBF para 24 de fevereiro. Dizem que foi solicitação do Bahia, eu não vi da nota oficial do Bahia dizendo isso, mas o fato é que não teremos o time principal nesse final de semana. O próximo compromisso do Bahia é contra o Doce Mel pelo Campeonato Baiano na quarta-feira que vem e vamos ter o desprazer de ver mais uma vez essa fraca equipe de transição em campo. Esperar por dias melhores. Bora Bahia, bora Barruts, pelos fui.